Catecismo sobre Nossa Senhora, Adultos, Lição 2. Culto devido à Santíssima Virgem. 408. De que modo se manifesta a nossa devoção à Santíssima Virgem? Nossa devoção à Santíssima Virgem se manifesta pelo culto que lhe damos. 409. Somos obrigados a prestar um culto à Santíssima Virgem? Sim, somos obrigados a prestar à Santíssima Virgem um culto particular superior ao que prestamos aos anjos e aos santos. 410. Por que somos obrigados a prestar à Santíssima Virgem um culto particular? Somos obrigados a prestar à Santíssima Virgem um culto particular. Primeiro, porque é a Mãe de Deus. Segundo, porque é a nossa Mãe, nossa medianeira e nossa advogada junto a Deus. Terceiro, porque é o modelo perfeito de todas as virtudes. O nosso culto a Maria é, portanto, muito justo quanto a seu objeto, porque, depois de Deus, não há ninguém mais nobre, maior e mais amável. É preciso acrescentar que não é menos justo por seus caracteres e seus efeitos. 411. Quais são os caracteres do culto de Maria? Há, sobretudo, 3, que são os caracteres próprios da religião: a antiguidade, a perpetuidade, a universalidade. Primeiro, antiguidade. Pode-se dizer que o culto de Maria é tão antigo como a Igreja. Os primeiros cristãos não cessaram de venerar filialmente a mãe que Jesus lhe tinha dado no alto da cruz. Os apóstolos consignaram seus títulos às homenagens dos fiéis no mesmo artigo do símbolo onde se professava a divindade de seu Filho. E em Jesus Cristo, um só seu Filho, que nasceu da Virgem Maria. Os sentimentos da Igreja nascente para com Maria nos dão ainda atestados por diversos monumentos elevados à sua glória e que remontam à mais alta antiguidade. Exemplo A. Nossa Senhora nas catacumbas. Os protestantes pretendem que o culto de Maria não existia no princípio do cristianismo. É um erro e uma invenção moderna, dizem eles. Ora, as catacumbas de Roma foram revisitadas há poucos anos por um ilustre professor da Universidade de Oxford. Chegando a uma sala subterrânea, o ilustríssimo arqueólogo Rossi, que fazia às vezes de guia, disse ao tal professor: "Poderíeis aproximadamente dar-me a data desta pintura? Acabo de estudar as pinturas de Pompeia", disse o inglês. "Parece-me que esta é da mesma época." Apoiado. As pinturas de Pompeia são irmãs desta. Por conseguinte, estamos em frente de um trabalho do primeiro século. Agora reparai bem, Senhor. Dizendo isto, o sábio Rossi colocou sua tocha acesa perto do mosaico e mostrou ao professor de Oxford uma belíssima imagem da Virgem Maria com o menino Jesus nos braços. "De quem é esta imagem?" perguntou o Sr. Rossi. "É um retrato de Maria", respondeu o professor. "Pois bem, faz apenas 3 meses que esta galeria estava cheia de areia, porque o uso dos primeiros cristãos era tapar as galerias à medida que se enchiam de túmulos. Eis então o monumento da igreja primitiva, atestando a antiguidade do culto da Santíssima Virgem." O professor ficou calado por muito tempo. Depois, erguendo a cabeça, disse esta palavra que resumia todas as peripécias de uma luta interior, sustentada no segredo da alma:
velhas sementes de superstições. Não apoiado, dizei antes com São Cipriano, redarguiu o ilustre arqueólogo, dizei antes. Ó trevas das catacumbas, mais deslumbrantes do que o sol. Segundo, perpetuidade. Todos os séculos, cristãos honraram a Maria, embora as manifestações do culto exterior, usadas em nossos dias, não remontem aos tempos apostólicos. Os padres e os doutores da Igreja celebraram seus louvores e publicaram sua glória. Os santos, os verdadeiros cristãos de todos os tempos, se dedicaram a seu serviço e fundaram instituições diversas com o fim de honrá-la. Assim foi que, sob a influência e a direção da Igreja, se desenvolveu gradualmente o culto de Maria e se operou este magnífico desabrochar de confiança e de amor, do qual somos as felizes testemunhas, e valeu ao século XIX o ser chamado o século de Maria. Terceiro, universalidade. Humilde e modesto na sua origem, como a Igreja mesma, o culto de Maria propagou-se rapidamente no mundo com a pregação evangélica, até cobrir toda a terra, diferenciando-se nisto do culto prestado aos outros santos, o qual é limitado mais ou menos a uma cidade ou a uma província em particular. Por toda a parte onde o nome de Jesus foi conhecido e adorado, invocou-se também o nome de sua bem-aventurada mãe. Por toda a parte onde uma igreja foi entregue ao culto divino, o altar de Maria erigiu-se ao lado do de seu filho. 412. Que dizeis dos efeitos do culto de Maria? Digo que são admiráveis e soberanamente vantajosos tanto aos indivíduos como à sociedade em geral. Primeiro, indivíduos. Os efeitos do culto de Maria são as bênçãos mesmas que Deus se compraz em espalhar sobre os fiéis que o praticam, as graças que eles alcançam, os milagres operados em favor de quem se dirige com amor a esta Virgem bendita. Estes milagres se renovam cada dia. São conversões espantosas, curas inesperadas, flagelos destruidores, desviados ou suspensos por uma invocação a Maria. Disse que o tempo dos milagres passou. Erro grosseiro. Que tempo foi mais fértil em milagres? Basta abrir os olhos para vê-los. Que há de mais conhecido do que a medalha chamada milagrosa? Que prodígios não alcança todos os dias para a conversão dos pecadores a admirável associação conhecida sob o título de Arquiconfraria do Coração Imaculado de Maria? Percorrei os diferentes santuários eretos em honra da Santíssima Virgem. Achá-los-eis todos enriquecidos de inumeráveis promessas, monumentos imortais das graças alcançadas por intercessão de Maria. Exemplo B. Maria, triunfo dos mais obstinados pecadores. No afã de tudo negarem, materialistas, maçons e livres pensadores expõem, com temerário arrojo, proposições cujas consequências nem eles mesmos medem. E embora alguns estejam de boa fé na sua teimosia impertinente de aliarem o natural com o sobrenatural, ou na cegueira que os fere diante dessa harmonia palpitante, atrevem-se a negar a manifestação do sobrenatural. O fato seguinte mostra-nos o poder da Virgem Imaculada sobre a incredulidade moderna. No ano de 1879, um chefe da maçonaria, afastado da religião católica desde muitos anos, adoeceu gravemente. Deus não quer a morte do pecador, mas que se converta.
Por isso, para abrir-lhe os olhos à verdade, mandou-lhe o sofrimento. Meses após meses, passou na cama, com o coração sempre longe de Deus. De que modo a luz da verdade entrará nessa inteligência orgulhosa? De que modo a graça comoverá esse coração empedernido? De que modo este homem, cuja vida fora um tecido de impropérios contra tudo quanto há de bom na sociedade, arrastando almas aos abismos maçônicos, poderá voltar para aquele contra o qual se revoltara desde tantos anos? Não obstante as paixões que o arrastam e as dúvidas que o assombram, o homem que tiver uma mulher, uma mãe ou filha verdadeiramente cristã, pode um dia ser reconduzido à fé e a seus deveres. Quando a impiedade e a imoralidade penetram numa família, se uma mulher cristã se colocar entre essa monstruosidade e os corações que lhe são caros, se a fé lhe arrancar um grito de dor, essa mulher salvará a alma de seu esposo e de seus filhos. A oração poderosíssima sobre o coração de Deus. A mulher de nosso doente, inspirada pela Virgem Imaculada, conseguiu fazer-lhe aceitar a medalha milagrosa. Ei-lo já no caminho de Damasco, qual outro Saulo? Desta hora em diante, uma viva luz esclarece-o. Ele crê, espera e tudo compreende. A verdade católica manifesta-lhe a ele em toda a sua beleza e esplendor. A medalha derrubou os obstáculos, aniquilou as prevenções. Ele confessa-se arrependido, recebe a absolvição e, ao mesmo tempo, reconcilia-se pela última vez com Deus. Completamente mudado, o ancião dizia: desde a idade de 15 anos até hoje é o meu primeiro instante de gozo. Comungou em forma de viático pela primeira e última vez. O bispo da diocese crismou. Era um novo alento, antes de chegar ao porto. Restava-lhe ainda alguns dias de vida. Imitai meu exemplo, dizia ele aos amigos. Na prática da religião católica, achareis paz, alegria e felicidade. Este pecador convertido acabou sua peregrinação terrestre com a medalha milagrosa sobre o coração e o crucifixo na mão. O último suspiro do pecador transformado foi um ato de amor. Exemplo C. Glória, amor e agradecimento a Maria Imaculada. Um jovem marinheiro protegido por Maria. No dia 25 de abril de 1855, uma barca de pescadores estava no alto mar. De repente, desencadeia-se medonha tempestade. Encrespa-se o mar. A ventania furiosa arremessa às ondas o filho do dono da embarcação, um mocinho de 15 anos. Atiram-lhe um salva-vidas, mas em vão. O menino, bom nadador, luta desesperadamente contra as ondas. A coragem e as forças abandonando-o, ia desaparecer para sempre, quando seus olhares avistam ao longe a estátua de Nossa Senhora da Guarda. Ó Maria, minha boa mãe, salvai-me. Logo se manifestou o poder daquela que nunca se invoca em vão. O menino foi recolhido pela tripulação no momento mesmo em que ia desaparecer. Foi como que atraído ao navio, sustentando-se em cima da água, com seu escapulário na mão. A tripulação entoou o Ave Maria Maris Stella em ação de graças. Após o desembarque, o moço foi incontinenti com a família agradecer publicamente a Maria no santuário de Nossa Senhora da Guarda, em Marsella. Como lembrança, deixou um quadro na capela de Maria.
O moço nunca se esqueceu de tão grande favor. Contava a quem quisesse ouvi-lo como fora salvo milagrosamente com o escapulário na mão. Segundo, sociedade em geral. Não são menos numerosos nem menos salutares. É a assistência da Mãe de Deus que a Igreja deve, em particular, ter triunfado da idolatria, em primeiro lugar, da barbaria e, em seguida, enfim, das diversas heresias que atacaram sua doutrina no decurso dos séculos. Quem dirá a eficácia do culto de Maria para estimular o zelo das almas consagradas às obras apostólicas ou caritativas, para manter a união das famílias e o fervor nas ordens religiosas? Em outra ordem de ideias, as letras, as ciências e as artes tiram do culto de Maria os mais belos títulos de glória, pois, longe de abaixar o pensamento humano, ele excita maravilhosamente os impulsos da alma e fecunda as concepções do gênio. Foi o que levou um célebre autor a dizer: percorrei a Europa inteira. Parai diante dos antigos monumentos. Interrogai, perguntai o que os fez brotar da terra com todas as suas maravilhas. E uma voz sairá das pedras, da tradição, dos anais dos povos, para responder-vos. O culto de Maria, sim, é este culto arrebatador que ornou o mundo católico de tantas e tão magníficas igrejas, de tantas e tão ricas abadias, de tantos hospitais, de tão poéticas lembranças. 413. O culto que damos a Maria é superior ao que damos aos santos? Sim, porque honramos os santos com um simples culto de dúlia ou de veneração, ao passo que damos a Maria, e exclusivamente a ela, o culto de hiperdulia, isto é, de maior veneração, culto que a coloca abaixo de Deus só e acima de todo o resto. 414. Poderíamos tributar à Santíssima Virgem o mesmo culto que tributamos a Jesus Cristo? Não, sem dúvida. Porque Jesus Cristo é Deus, enquanto Maria, apesar de todos os seus privilégios, de todas as suas graças, de todas as suas virtudes, não é senão uma criatura que Deus fez tal qual é, e recebeu de sua bondade tudo o que possui. 415. Há, então, uma diferença entre o poder, a mediação de Jesus Cristo, e o poder e a mediação da Santíssima Virgem? Sim, há uma diferença essencial. Efetivamente, Jesus Cristo é todo-poderoso por natureza, porque é Deus. Maria é todo-poderosa por graça, porque é Mãe de Deus. Jesus Cristo é nosso mediador, de justiça, porque pagou com o seu sangue o preço de nossa redenção. Maria é nossa medianeira de intercessão, cuja oração é sempre atendida. Jesus Cristo é o autor e a fonte das graças. Maria não é senão o canal e a dispensadora delas. 416. Em que consiste a devoção à Santíssima Virgem? Consiste, essencialmente, num respeito profundo das suas grandezas e da sua qualidade de Mãe de Deus, numa confiança sem limites em sua proteção, num amor terno e filial para com esta boa Mãe. Estes diversos sentimentos derivam das noções que temos de Maria e das relações que nos unem a ela. Não é evidente, com efeito, que Maria, Mãe de Deus e soberana do universo, merece nosso mais profundo respeito, do mesmo modo que seu título de Mãe dos cristãos exige que lhe tributemos amor por amor?
Além disso, sendo nossa medianeira cheia de bondade e nossa poderosa advogada junto a Deus, não é justo que a invoquemos com uma inteira confiança? Destes sentimentos fundamentais nascem a veneração para qualquer objeto que trate de Maria, a admiração e a glorificação de suas grandezas e virtudes, o recurso frequente e fervoroso à sua intercessão, o reconhecimento de seus benefícios, o desejo de conhecê-la sempre melhor para servi-la cada vez mais perfeitamente, o zelo para celebrar piedosamente suas festas, ornar seus altares, cantar seus louvores, trazer suas librés, impor-lhe alguma piedosa prática em sua honra, espalhar seu culto e ganhar-lhe os corações. Numa palavra, a prática exata e fervorosa de todos os atos interiores e exteriores, que são a expressão de nossa devoção para com ela. 417. Bastará isso para que nossa devoção à Santíssima Virgem seja perfeita? Não. A devoção à Santíssima Virgem é perfeita só quando se chega à imitação de suas virtudes, a qual é o complemento e o fruto desta mesma devoção. 418. A devoção à Santíssima Virgem é necessária à salvação? Sim. A devoção a Maria é necessária à salvação, não de uma necessidade absoluta, porque Jesus Cristo é o único medianeiro entre Deus e os homens, e que seu nome é o único pelo qual podemos ser salvos, mas de uma necessidade moral, fundada sobre a vontade de Deus. Nota: chamamos necessidade absoluta a que tem por objeto coisas tão necessárias à salvação, que quem as omitir, até involuntariamente e sem culpa sua, não pode ser salvo. Tal é, por exemplo, para as crianças, a necessidade do batismo real, e para os adultos, a necessidade do batismo de desejo, pelo menos. A necessidade moral tem por objeto não coisas rigorosas ou estritamente impostas como condições necessárias à salvação, mas coisas tão conformes aos desígnios de Deus nosso Senhor, na ordem dos mistérios de nossa salvação, coisas tão recomendadas pela Igreja e seus doutores, tão praticadas pelos santos e todos os verdadeiros fiéis, tão úteis e vantajosas, que se podem chamar verdadeiramente necessárias no sentido lato desta palavra. De sorte que descuidar delas cientemente é colocar-se fora da ordem desejada e geralmente seguida, e privar-se das grandíssimas vantagens. Tal é, pode-se dizer, a devoção a Maria Santíssima. 419. Qual é a razão desta disposição providencial? É que, escolhendo Maria para ser a mãe do Salvador dos homens, Deus, diz São Bernardo, fez dela a cooperadora de nossa salvação e o canal de todas as graças que nos destina. Por isso, quis que todo o meio de santificação nos chegasse por ela, de tal modo que não pudéssemos ter esperança senão por ela. 420. Ensina-nos a Igreja a necessidade da devoção a Maria para chegarmos à salvação? Sim, é o que a Igreja quer inculcar-nos quando nos faz invocar Maria, sob o título de Mãe da Divina Graça. E isso não só porque Maria nos deu Jesus Cristo, autor e fonte de todas as graças, mas ainda porque ela é, no céu, a soberana dispensadora delas. 421. Que dizem os santos e os doutores a respeito da necessidade de recorrermos à intercessão de Maria? São unânimes em proclamar que,
Sem o socorro de Maria, ninguém pode salvar-se. Ninguém é salvo senão por vós, ó Santíssima Virgem, exclama São Germano. Virgem bem-aventurada, diz por sua vez Santo Anselmo, como não é possível ao homem que vos despreza salvar-se, assim é impossível que pereça para sempre quem volve os olhos para vós. Soares diz: é hoje um sentimento universal na Igreja que a intercessão da Mãe de Deus é não só útil, mas necessária à salvação. Enfim, Santo Antonino assevera que pedir a graça sem a intervenção de Maria é tratar de voar sem asas. 422. Que devemos concluir do que se acaba de dizer sobre a necessidade da devoção à Santíssima Virgem? É preciso concluir que quem quer alcançar a salvação eterna não deve descuidar de coisa alguma para adquirir uma sólida devoção a esta Virgem bendita, e deve perseverar até a morte nesta devoção. Ouçamos ainda as animadoras palavras dos santos. Mãe de meu Deus, se eu confio em vós, minha salvação é certa. Se me firmo em vós a proteção, não tenho nada que recear, porque vossa devoção é uma arma poderosa, que Deus não coloca senão nas mãos dos que quer salvar. Diz São João Damasceno. A devoção a Maria é um sinal infalível de salvação eterna. Diz São Bernardo. Um sinal certo de predestinação brilha na fronte dos servos de Maria. É impossível que o verdadeiro servo de Maria se perca. Santo Afonso de Ligório. O servo de Maria não pode perder-se, ainda que tivesse gravemente ofendido a Deus. Diz Santo Hilário. Exemplo de morto pelo demônio. 2 estudantes, dando-se mais à vadiação do que aos estudos, resolveram ir passar a noite numa casa suspeita. Por um resto de pudor, um deles, porém, desistiu e ficou na pensão, indo só o outro. Na hora de deitar, segundo seu hábito, o primeiro rezou uma oraçãozinha ao pé da cama, 3 Ave-Marias. Era um costume de família que continuou no colégio onde fez seus preparatórios. Apenas na cama, houve umas pancadas dadas na porta e seu infeliz companheiro aparece no quarto. Que mudança, que rosto lívido. Que lhe aconteceu? Ah, meu amigo, que infelicidade minha. Ao sair da casa, que sabes, fui agarrado por um demônio e estrangulado no meio da rua. Meu corpo está na calçada e minha alma no inferno. A mesma sorte te espera, mas Nossa Senhora poupou-te desta infelicidade pelas Ave-Marias que rezaste. Feliz serás se aproveitares deste aviso que a Mãe de Deus te dá por minha boca. Disse, e a visão desapareceu. O moço desatou em prantos e agradeceu sua benfeitora por tamanho favor, pedindo-lhe força e coragem para mudar de vida. De manhã cedo, encaminhou os passos para o convento dos franciscanos, pedindo ser admitido sem demora na ordem. Conhecendo-lhe a vida desregrada, o superior não acedeu ao seu desejo. Porém, depois que o moço narrou o acontecido, 2 religiosos foram mandados para averiguarem a verdade. Com efeito, acharam o corpo do infeliz moço, com o rosto enegrecido, como carvão. O postulante foi, então, admitido ao noviciado. Tornou-se religioso exemplar e foi enviado às Índias para pregar o Evangelho aos bárbaros. Terminou a vida derramando seu sangue no martírio. 423. Que nomes metafóricos a Igreja e os santos dão à Santíssima Virgem para maior fazer-nos compreender o que ela é relativamente à nossa salvação? Chamam-na a chave, a porta, a escada do céu.
o reservatório, o canal das graças de Deus. Maria é chamada a chave do céu, porque ela nos abre as portas do paraíso pela devoção que lhe professamos. Diz Santo Afonso. A Igreja invoca Maria sob este título, Porta do Céu, porque, como diz São Boaventura, ninguém pode entrar naquela bem-aventurada morada sem passar por Maria, que é a porta. São Carlos Borromeu mandou que na sua diocese a imagem de Maria fosse colocada acima da porta de cada igreja paroquial, como para avisar aos fiéis, quando rezassem, que procurassem acesso junto a Deus por sua Santíssima Mãe, e que ninguém seria recebido nos tabernáculos eternos se não amasse e reverenciasse aquela que é justamente proclamada a porta do céu. Maria é a escada do céu. Por ela, Deus desceu sobre a terra, e por ela os homens merecem subir ao céu. Diz São Bernardo. Os santos chamaram a Maria o reservatório das graças, para mostrar que Deus lhe confiou o tesouro de todas as graças que Jesus Cristo nos adquiriu por seu sangue, que todas as misericórdias divinas estão entre as mãos de Maria. Assim falam São Jerônimo, São Boaventura e São Pedro Damião. Maria, diz São Bernardo, está colocada entre Jesus Cristo e a sua Igreja, para ser o canal das graças que este divino Salvador derrama sobre sua esposa bem-amada. O mesmo santo diz ainda: Deus escolheu a Maria para ser o canal de suas graças, e Ele quer que as alcancemos pela vossa intercessão.